Olá galera, eu sou o Francisco Carlos Zion e hoje vamos ter mais um outro vídeo. O vídeo de hoje é sobre cristianismo e racismo, né? Ou seja, essa estreita relação que o cristianismo tem com o racismo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, né? Pois bem, o vídeo, né, é sobre cristianismo e essa estreita relação, né, com o racismo, né, presente no escopo do discurso de igrejas evangélicas e neopentecostais. Na verdade, esse discurso ele está bem enraizado nas igrejas evangélicas, né, principalmente com a chegada de Jair Bolsonaro ao governo. Esses discursos se tornaram mais presente, né, na sociedade brasileira e tudo mais, né? Inclusive Marcos Feliciano outra vez teria dito, né, que paira sobre a África uma espécie de maldição, né? E esse mesmo discurso foi dito entre linhas pela filha do Silvio Santos. Enfim, dentre muitos outros pastores, né, neopentecostais e evangélicos sustentam essa determinada tese, né, segundo o qual negros seriam descendentes de Cã e por isso seriam amaldiçoados, né, teria uma maldição sobre as suas costas. Mas na verdade esse discurso, né, cristão, ele tem início no século V, né, pela bula papal Dum Adversas, escrita por Nicolau V. Segundo essa bula papal, né, negros estariam condenados à perpétua escravidão, né, o que justificou, como é que se diz, genocídio na África e até mesmo a escravidão nas Américas, né, porque seguiu essa bula papal. E mais tarde, quando se criou as igrejas evangélicas e neopentecostais, esse discurso dessa bula Dum Adversas, ela acaba ganhando corpo dentro do discurso neopentecostais e evangélicos, né? Na verdade, ele não tem qualquer sustentação histórica ou até mesmo dentro do contexto da Bíblia, já que todo o sul de Jerusalém era formado por pessoas negras, né? Até mesmo no Velho Testamento, você pode ler um livro ali que Salomão destina a uma sulamita, né? Essa sulamita ela seria preta, né? O sul de Jerusalém era formado por pessoas pretas. Muitos dos profetas descritos na Bíblia eram negros, né? Até mesmo o próprio Moisés, que teria sido confundido com egípcio, né? Para ser confundido com egípcio, ele tinha que ser negro, porque naquela época os egípcios eram negros. Atualmente não, atualmente você tem, como é que se diz, uma formação racial no Egito mais pro lado do semita, mas naquela época o Egito era formado por pessoas negras, né? Exceto algumas novelas, né, que são feitas por determinadas igrejas, aí onde se faz Moisés branco e os egípcios brancos, né? Não tem qualquer valor histórico, né? São igrejas, como é que se diz, que não entendem nada de história e tampouco de teologia, né? Não entendem completamente nada, né? E, como é que se diz, o próprio Jesus Cristo, como ele é descrito em Apocalipse, ele é negro, né? Porque ele tem um cabelo de lã, como é descrito, né, no Apocalipse, cabelo de lã, e a cor da pele é de jasper e sardônio, né? Que são pedras
bastante escura, né? Demonstrando então como é que se diz que não faz qualquer não tem qualquer, como que eu posso falar, não faz qualquer sentido esse conceito de associar negros com os filhos de Cã, se, como é que se diz, boa parte da população do Egito, dos hebreus naquela época eram negros, profetas eram negros. E outra coisa também que seu pastor e nem seu professor de história costuma falar com você, por exemplo, é que o cristianismo ele já existia na África primeiro mesmo de existir na Europa. Por exemplo, Egito era cristão, Núbia era cristão, Etiópia cristã, e Argélia, onde nasceu Santo Agostinho, né, era cristão. Então eram reinos cristãos, né, que despontaram primeiramente, primeiro mesmo de existirem qualquer um reino cristão na Europa. O cristianismo no Egito ele foi pregado por São Marcos ainda no século I, né? Só depois, no século VII, é que o cristianismo deixou de ser uma religião do Egito, com a invasão dos árabes. Na Etiópia, ele foi pregado por Filipe, né, através de um alto funcionário da Etiópia, que é descrito no Novo Testamento, né, que ele batiza esse alto funcionário da Etiópia. Então esse etíope ele volta para a Etiópia e passa a pregar o cristianismo ali. E até hoje a Etiópia é um país cristão, né? E o outro é a Núbia também, né, que era cristã. Até, como é que se diz, o cristianismo foi disseminado ali no século III, só deixou de ser cristã. A Núbia, que atualmente é o atual território do Sudão, começou a declinar a partir do século XIV, né? Então já no século XV já não era cristão. E a Argélia, onde nasceu o próprio Santo Agostinho, também era um país cristão. Retirando essa concepção do cristianismo, né, ocidental, né, baseado na branquitude do europeu, onde você tem, como é que se diz, os personagens bíblicos, todos eles são negros, são brancos, né, profetas e tudo mais. Na verdade, todo esse cenário de acontecimentos, né, que ocorre na Bíblia tem como protagonistas profetas e discípulos que eram negros, inclusive Jesus Cristo era negro. E essa concepção de que negros são descendentes de Cã, na verdade, é uma invenção da Igreja Católica, né, que foi pegada, né, pelos neopentecostais e pelos evangélicos, né, e que ganha um sustentáculo no mundo ocidental. Isso não é, como que eu posso falar, isso não tem qualquer validade se for analisado a historicidade, né, desse fato dentro do contexto da história ou da Bíblia. Galera, esse é o vídeo de hoje. Eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha. Bye, bye!